Muito se fala sobre margem bruta, margem líquida e algumas vezes de margem de contribuição. São todos eles conceitos fáceis e interligados, mas que muitas vezes são utilizados de forma equivocada, sendo até trocados em suas funções. Compreender as diferenças e significados é vital para o sucesso do negócio. Hoje, vamos desvendar esse assunto de forma que você nunca mais vai esquecer. Produzir ou comprar, vender, revender ou prestar o serviço, pagar os impostos sobre essas vendas e serviços. Essa é a primeira fase importante na existência de uma empresa. Mas ao fazer isso, qual o resultado? Positivo, negativo ou neutro? Quem nos dá essa informação são o lucro bruto e a margem bruta. Lucro bruto nos diz quanto sobra para cada real vendido, depois que deduzimos os custos e os impostos necessários para essa venda. Pode ser definido pela seguinte fórmula: lucro bruto é igual a receitas líquidas válidas menos os custos. Margem bruta nos diz a rentabilidade da venda ou do produto ou serviço. Pode ser definida pela fórmula: margem bruta é igual a lucro bruto sobre receitas líquidas válidas. Outra forma de falar isso é: lucro bruto indica quanto você ganhou. Margem bruta indica quanto se ganha a cada real vendido. Um exemplo: para uma receita válida líquida de 1.000 e custos de 650, o nosso lucro bruto é 1.000 menos 650, ou 350. E a nossa margem bruta é calculada por 350 do lucro bruto sobre 1.000, que são as receitas líquidas válidas, ou 35%. Ou ainda, 35 centavos para cada real vendido. Margem bruta também é utilizada para precificação e decisão de mix de produtos e serviços. Mas saber quanto se ganha ao vender é só uma etapa. Vamos lembrar que o ganho gerado nas vendas deve ainda pagar despesas com vendedores, com a administração dos vendedores e do próprio negócio em geral. Somente depois que pagamos todas as despesas e os impostos sobre ganho gerado é que temos o efetivo lucro distribuível ou lucro líquido. Assim, podemos resumir que o lucro líquido é o resultado final das operações e que é passivo de distribuição na forma de dividendos. Lucro líquido nos diz quanto a empresa gerou de ganho aos acionistas realizadas todas as operações da mesma. Pode ser definido pela seguinte fórmula: lucro líquido é igual a lucro bruto menos despesas menos impostos sobre lucro. E a margem líquida nos diz a rentabilidade da operação. Pode ser definida pela fórmula: margem líquida é igual a lucro líquido dividido por receitas líquidas válidas. Outra forma de falar isso é: o lucro líquido indica quanto ganhou ao final de todas as operações, em reais. A margem líquida diz quanto ganhou ao final de todas as operações a cada real vendido. Um exemplo: para receitas válidas de 1.000, custos de 650, despesas de 200 e imposto sobre lucro de 50, nós temos um lucro líquido de 1.000 menos 650 menos 200 menos 50, ou seja, R$ 100. Já a margem líquida é o lucro líquido de 100 dividido pelas receitas líquidas de vendas de 1.000, ou seja, 10%. Ou a cada real que eu vendo, eu tenho um lucro líquido de 10 centavos. O lucro líquido é o que define o retorno do negócio, o que equivale a dizer nesse exemplo que nós mostramos que a cada real que vendemos temos 10 centavos de retorno. Em um tópico futuro, veremos como calcular o retorno, ou ROI, como é dito no mercado. Mas existe ainda um outro importante indicador que você deve ter em mente: é a margem de contribuição. Ela diz quanto sobra das receitas válidas de vendas após o desconto de todos os custos e despesas variáveis, ou seja, o quanto essa receita vai te garantir para pagamento dos gastos fixos, que não mudam independente da quantidade, e a geração de lucro, que é o que resta no final das operações, como nós vimos. A fórmula direta da margem de contribuição é: margem de contribuição é igual a receitas válidas menos custos variáveis menos despesas variáveis. Um exemplo de como aplicar é o seguinte: receitas válidas de 1.000 e custos variáveis. Aí pegamos só aquilo que varia
dependendo da quantidade que vendemos. No nosso exemplo, farinha, sal, fermento, ovos e açúcar em uma bolaria, que dá um total de R$ 300. E as despesas variáveis? Aqui, as despesas variáveis são só aquelas que, uma vez que eu tenho alterações nas quantidades vendidas, eu tenho alteração nas despesas. Então, no nosso exemplo, as embalagens para os bolos, quanto mais bolo eu vendo, mais o custo com embalagem. A comissão dos vendedores, quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago. Isso tudo, no nosso exemplo, somou R$ 150. Agora sim, aplicando a fórmula, 1.000 menos 300 menos 150 é igual 550. Ou seja, essa é a minha margem de contribuição, que é positiva. Vamos esclarecer que a margem de contribuição sempre é calculada em cima de receita válida, custos variáveis e despesas variáveis pelo valor total. Se você quiser saber a margem de contribuição unitária, você tem que dividir os números utilizados pelas quantidades vendidas ou, no caso de ser essa uma simulação de estudo, pelas quantidades que deseja vender. A margem de contribuição é muito utilizada na composição de mix de vendas, porque ela indica quanto cada produto pode contribuir para atingir o ponto de equilíbrio e gerar lucro. Importantíssimo isso! Sempre calcule a margem de contribuição para saber qual o produto que dá maior ou menor ganho, em qual você deve aplicar um maior volume de vendas para ter um maior retorno e atingir o ponto de equilíbrio de forma mais rápida. E com isso nós concluímos o tópico margem bruta, margem líquida. Na semana que vem nós vamos falar de EBITDA. O que é isso? O que significa e como se usa? Gostou? Então curta, assine e compartilhe nosso canal. Se ficaram dúvidas, deixe sua pergunta abaixo. Teremos prazer em responder. Tem sugestões? Envie para contato@thecreativityteam.com.br. Até semana que vem.